Olá, pessoal. Eu sou Daniel Magalhães, eu sou auditor fiscal do trabalho. Se você chegou aqui ao Preparação Trabalhista, eu lhe agradeço a audiência. E hoje tem um convidado muito especial que dispensa maiores apresentações. Este é Ricardo Rezende, auditor fiscal do trabalho, professor do Direito do Trabalho e autor do livro que talvez seja o livro mais indicado para este concurso. Livro este pelo qual eu estudei e muitos dos meus colegas do último concurso estudaram. Em 2003, quando você entrou, Ricardo, não existia um livro como o seu. O que você acha que mudou, por exemplo, na forma como se estuda direito do trabalho hoje para um cargo como FT, sobretudo após a reforma trabalhista? Boa noite, Daniel. Olá, pessoal do Preparação Trabalhista. É uma satisfação estar aqui no espaço do Daniel, que já é conhecido aí por todo mundo. Então, Daniel, realmente, quando eu estudei, já tem um bocado de tempo, né, 20 anos, concurso de 2003, não tinha praticamente nenhum material ainda específico para concurso, né? Fazendo rapidamente uma contextualização, eu tinha formado em Direito há 2 anos e estava estudando há uns, sei lá, 8 meses para a magistratura do trabalho, naquela época. Eu tenho um estilo de estudar meio diferente, assim. Daniel é mentor aí de diversos, centenas de candidatos, né? Ele sabe que cada um tem um estilo diferente de estudar, né? E na minha época nem se falava em ciclos como se fala hoje, a gente estudava por horário mesmo, uma matéria, outra matéria e tal, nos horários, e eu não gostava de fazer isso. Então eu pegava um livro e estudava inteiro, pegava uma disciplina e estudava. E assim eu fiz com o livro do Godin, li 3 vezes, para a magistratura. E falei: "Vou começar pelo direito do trabalho". Nem sabia que existia concurso para FT naquela época. Eu queria fazer, estava saindo da faculdade, eu era servidor público já desde que eu entrei na faculdade. Daí, eu passei no concurso da prefeitura de Belo Horizonte antes eh, de entrar na faculdade, e comecei junto os 2. Daí, depois eu trabalhava nessa época, em 2003, no Ministério Público do Estado de São Paulo. Era oficial de promotoria. E aí eu resolvi fazer o concurso da magistratura do trabalho, ok, vamos lá. Gostava de direito do trabalho desde a faculdade, estudei com o Márcio Túlio Viana, a outra professora era a Alice, no UFMG, sensacional. Nessa época o Godinho dava aula na pós-graduação lá, estava saindo para a PUC. E, e aí eu estava estudando pelo livro do Godinho e ouvi notícia do concurso da AFT, eu falei, vou ver como é que é esse concurso, né? O que esse cara faz? Um AFT faz o quê? Né? E, e aí eu fui ver, falei, pô, peraí, o meu concurso de 2003, diferente do próximo, do de 2006 em diante, era um concurso que a gente chamava de legislação, né? A FT, naquela época, tinha uma divisão grande entre a FT de legislação e a FT de segurança, e por sorte minha, que estava estudando para concurso jurídico, as matérias eram praticamente jurídicas, direito do trabalho eram 40 questões com peso 2, nem tinha SST no concurso. Então, era super praia de quem tinha formação jurídica, né? E assim foi. Aí eu vi as disciplinas, falei, me interessa, deixa eu parar a magistratura, a preparação para a magistratura para fazer essa daqui. E aí, eu li mais uma vez o Godin, eh, e comecei a fazer a preparação, aquela de concurso mais objetiva, né? Lei seca, súmula do TST, OJ, etc. E aí saiu, naquela época, um dos primeiros livros que teve, que foi o do Vicente Paulo e do Marcelo Alexandrino, de Direito do Trabalho. Eles já tinham o livro de Constitucional Administrativo, e saiu um de Direito do Trabalho, que era voltado para concurso, assim, simples, mas era. E aí eu fiz a revisão naquele livro ali, enquanto eu estudava as outras disciplinas, e deu certo, assim, foi o suficiente. Eh, então, mas isso mudou muito, né, não dá para comparar a preparação daquela época com a da de agora. SST é um dificultador enorme, abriu muito o concurso, né, se no meu concurso foi muito razoável para quem tinha formação jurídica, a partir de 2006 mudou tudo, né, nivelou em alguns aspectos, desnivelou em outros, e aí abriu um espaço para muito mais gente, né. Do meu concurso, a maioria
que passou tinha formação jurídica pelo formato do concurso, né. Felizmente eu peguei esse. É isso. Esse concurso com 900 vagas chama muita atenção. O 900 tem um peso assim absurdo. E ao longo de 2023 a gente teve concursos para advocacia pública, para AGU, magistratura do trabalho, MPT. Então várias pessoas de carreira jurídica têm me procurado perguntando o que é que devem fazer para tentar entrar neste perfil de uma suposta prova em 2024. Se viesse a prova no estilo da sua, certamente essas pessoas estariam bastante na frente. Mas qual seria, assim, uma ideia do que você poderia falar para esses que buscam fazer uma transição, que eventualmente colheram frutos ruins nesses concursos de 2023 e buscam ver se entram num padrão para competir para o FT? Aprendam a estudar segurança e saúde, basicamente, né, que é o grande dificultador para quem vem da área jurídica, né. As matérias exatas também, mas a gente não sabe em que medida que elas estarão no concurso, né. Contabilidade, raciocínio lógico sempre vai estar, mas a gente não sabe se com o mínimo ou não, né. Em 2010, por exemplo, o raciocínio lógico tirou muita gente muito boa, eu já era professor nessa época, já preparava alunos para o AFT, e eu tinha alunos excelentes que ficaram fora da segunda fase por conta de mínimo em raciocínio lógico. No de 2013, que foi um concurso totalmente maluco, seu, né? Não teve mínimo por disciplina, teve outras maluquices, mas não teve o mínimo por disciplina, né? O mínimo era por prova. Tirando português, que sempre tem, né? Mas, então, assim, a gente não sabe em que medida vem. Geralmente, o pessoal da área jurídica tem um pouco de dificuldade com a parte de exatas e com SST todo mundo vai ter, todo mundo que não teve contato com a disciplina, né, tirando o pessoal que já vem, né, da segurança, do engenheiro de segurança, alguém que já teve contato antes de alguma maneira, geralmente vai ter problema mesmo, e a disciplina é extensa, é complicado de estudar, né, tem que aprender a estudar. E aí acertar, porque, por exemplo, você pega advocacia pública, o pessoal não estuda muito direito do trabalho, você vai precisar de muito SST e muito direito do trabalho, né. Então, vai ter que fazer. Eu sempre falo que tem que começar pelas básicas, não tem muito jeito de fugir disso, né. E aí, o que você tem de antes, o que traz de bagagem da sua vida de estudos, seja para o que for, para o trabalho, para outros concursos, etc., vão te ajudar em determinados aspectos, né. Eu acho que isso acaba sendo assim para todo mundo, né, em maior ou menor medida. Você acha que o estudo que você fez pelo livro do Godinho ou um livro similar em 2003 seria um exagero para 2024? Hoje, que já existem materiais muito mais específicos, eu acho que sim, porque, eu tive facilidade de estudar, eu falo que eu li o Godin várias vezes, porque eu leio o Godin desde a faculdade. Como ele é de Minas, ele tinha um livro que eu estudei Direito do Trabalho na faculdade, que era Estudos em Memória de Célio Goiatá, que é um jurista lá de Minas, que tinha artigos, era um livro de vários autores, organizado, e que tinha artigos do Godin, da Alice, do Mastula, etc. Então eu já conhecia o Godin por ali, antes dele lançar o manual dele. Eu sou da turma raiz, né? Como diz um rapaz outro dia num grupo aí, o coroa, né? O coroa que dá aula de Direito do Trabalho. Mas então, aquela linguagem já era comum para mim do tempo da faculdade, mas a linguagem do Godin ela é prolixa, ele repete muito, de um tema para o outro, ele repete um trecho enorme de novo, tal. Então, e é um livro que não tem o conteúdo todo de AFT, né? É um livro fantástico, é a melhor doutrina que a gente tem em direito do trabalho no Brasil, sem dúvida nenhuma, na minha opinião e na de quase todo mundo. Só que é um livro que não é feito para concurso, que não tem o conteúdo todo e que vai ser difícil de estudar, né. Então, na prática, se tem por que eu escrevi o meu livro? Você não me perguntou essa parte, mas eu já vou adiantando. Porque eu queria um livro desse jeito para eu estudar, entendeu. Então, eu coloquei no livro exatamente o que eu queria quando eu estudei, que não tinha, que eu tive que fazer na raça, né. Para mim foi fácil estudar o Godin, mas para a maioria não é, porque não tem a formação, porque não tem às vezes até tendo a formação jurídica, mas se acostumou com autores
mais objetivos, mais diretos, né? Aqui em São Paulo, por exemplo, o pessoal normalmente estuda por autores que vão mais ao ponto, que não é o caso do Godin, né? Então, hoje eu não usaria. Eu recomendo, se for lá no meu site, tem um pequeno post lá sobre fontes para FT, eu recomendo, tirando o meu livro, é claro, o do Godin, porque eu garanto em termos de conteúdo, é muito bom. Só que é um livro extremamente pesado para estudar. Acho que não é necessário, garanto para qualquer um que o meu é suficiente para as duas fases, e é muito mais simples de estudar. Você pode, o tempo que você gasta para ler o Godin uma vez, você lê o meu duas vezes e meia, né? Então, hoje eu não usaria esse tipo de doutrina para disciplina nenhuma, na verdade. Eu estava vendo os livros seus que eu tenho Agora você está na pré-venda da 10ª edição, é isso? Ou da 9ª? Está saindo a 9ª. Pronto. Eu tenho, então, a 6ª, 7ª e 8ª. E o que eu gravei e falei a respeito da minha preparação, a maior parte se aplica a algumas pessoas e se aplicou a mim porque, obviamente, deu certo. A gente está falando da história que deu certo, desconsiderando as inúmeras que deram errado. Mas, porque assim, as pessoas falam, as pessoas falam, por que deu certo para você? Bom, não necessariamente vai dar certo para as pessoas, mas na época, em 2013, eu fiz a leitura do seu livro e depois eu comprei o seu curso em videoaula, certo? Eu acho que eu não precisaria necessariamente ter feito isso, mas me deu uma segurança e me deu um refino que eu acho que foi importante, não só para a prova, mas para a vida e para a carreira. Você acha que é uma decisão interessante para grande parte dos candidatos, ou você acha que a pessoa, se optar por um dos dois, poderia não ir para o outro caminho? O que é que você acha? Olha, Daniel, eu acho que dá para usar qualquer um dos dois indistintamente. Os materiais os dois são produzidos para ser suficientes para as duas fases. É claro que são interfaces completamente diferentes, né? O livro ele foi produzido para concurso, especialmente para FT desde o começo. Não é um material ajeitado, né? Aquele material que você faz um puxadinho ali e fala, estou vendendo para FT, não é isso. Mas, ao longo do tempo, ele foi ganhando outros espaços. Hoje é um manual bastante utilizado na graduação, por exemplo. Então, hoje ele já não é tão concurseiro mais quanto já foi, lá 8 anos atrás, 9 anos atrás. O curso, por sua vez, é feito especificamente para esse concurso, né? Não é nem para um concurso de AFT qualquer, para esse, para que a gente vai fazer para 900 vagas. Isso dá diferença, inclusive, né? A preparação que eu fiz para vocês da sua turma é muito diferente da preparação de agora. Naquela época se esperava, até porque o concurso de 2010 foi muito puxado, né, em termos de conteúdo, de direito do trabalho, se esperava que o concurso de 2013, só com 100 vagas, fosse ser assim, um negócio de louco, né? Então, o sarrafo era muito alto. E, no final das contas, o CESP fez o que fez na época, né? Fez uma prova de direito do trabalho boçal e cobrou outras matérias lá, enfim, todo mundo sabe da história, né? É a história. Mas hoje eu acho que a preparação ela é bem diferente do que foi naquela época em razão do número de vagas, né? Nós temos, eu costumo dizer que a gente tem vários concursos dentro de um, com essas 900 vagas de AFT, né? Tanto em termos numéricos, afinal de contas, se pegar o meu concurso, foram 150 vagas, 2003. 2006, 200, sem contar os excedentes depois, porque isso não era vaga do concurso, né? Depois, 2010, 234. Depois o seu, mais 100. São 684 vagas. Agora nós temos 900 num só, ou seja, um concurso maior do que os últimos 4. Né? E, além disso, são aspectos diferentes. Né? A questão das votações, que eu vejo que o pessoal... Você passa o dia quase que respondendo questão de lotação, né? Então, dá para se pensar em vários concursos dentro desse, também em relação à lotação. Né? Além de você poder passar num concurso de um cargo muito bacana, você
tem uma chance até muito maior de passar num concurso num cargo bacana e num lugar bacana para você, para sua família, né. Então eu acho que esse é um concurso inédito, eu não esperava ver um concurso assim, mas voltando à sua pergunta, senão eu tenho mania de tergiversar. Mas voltando, sobre os materiais. Então, o meu curso em vídeo, ele é feito especificamente para esse concurso, para as condições dele. Então, é claro que, em algumas medidas, ele vai atender de uma forma diferente que o livro faz, né. Questão de atualização, por exemplo, eu gravo aula toda semana, meu curso não é aquele que eu fiz lá em 5 anos atrás e eu vou requentando ali quando sai um concurso novo, vamos relançar e tal, igual é a geral do mercado, né. Eu estou preparando agora a aula que eu vou gravar no final de semana para disponibilizar na terça-feira. Então é assim que funciona comigo. Um trabalho desgraçado, mas eu escolhi isso, né. O livro fechou a edição, acabou, né, atualizou até ali, então é lógico, não vai mudar muita coisa até o edital, até fechar o programa do concurso, mas é uma certa diferença, né, de até escolher a banca, por exemplo. Imagino que lá para setembro, assim, máximo outubro, a gente deve ter a banca. É claro que o curso vai ter um direcionamento conforme a banca, e o livro não vai dar isso, porque não tem jeito, ele está escrito já, né, até porque ele nem tem mais, o recurso específico de questões. Então, são materiais diferentes, assim. É claro que se eu fosse estudar, possivelmente eu faria como você fez, eu usaria os 2, mas eu diria com tranquilidade que qualquer um dos 2 resolve o problema, e é muito mais do que o concurseiro prefere, né. Quem aprende mais com vídeo, quem aprende mais lendo. Eu gosto mais de ler, então eu leio várias vezes o mesmo livro, aprendo muito melhor lendo, mas isso é de cada um, né. Tem gente que para compreender melhor precisa de ver alguém falando, precisa da entonação, às vezes um material complementar que tem mais esmiuçado pode ajudar, isso a gente tem no curso, boletim de jurisprudência e as próprias questões comentadas, etcétera. Então, aí eu acho que é de cada um, né. No meu site tem um post lá falando das diferenças entre o livro e o curso, quem quiser ver também, tá talvez esteja mais detalhado do que eu estou falando aqui. Posso Perfeito. Eu sempre seleciono uma frase, ou já selecionei uma aqui, para ilustrar o título desse nosso bate-papo. E essa frase eu escolhi, né? Vários concursos em um. Tiago Laporte recentemente disse que essa era a maior oportunidade que já existiu para a FT. Eu não tenho dúvida a respeito disso. Você acha que esses aprovados para 900 vagas, a gente poderia traçar hoje o que seria um perfil deste aprovado? Então, eu acho Porque que para isso 100 depende. vagas a gente está falando de um universo de pessoas. Para 900 a gente já aumentou bastante, né? Então, aí, Daniel, eu acho que vai depender muito do que a CIT quer, né, do que a CIT e o Ministério do Trabalho, eu não sei nem quem que define esse perfil, né, esperado. Por quê? Eu costumo dizer o seguinte, as disciplinas que você coloca num concurso desse tamanho definem demais. Quando um concurso pequeno, como foi o seu, como foi o meu, né, foram parecidos em número de vagas, meu foram 150, o seu foram 100, eh, você vai ter aquelas pessoas que estudam regularmente para o concurso, que tem um grupo, eu conheço, porque muitos foram e são meus alunos. Tem aquele pessoal que chega, mas que estava preparado, bombando de outros concursos e acaba entrando. E tem o pessoal que saiu do nada e fez aquela coisa do 100 metros rasos, né? E entrou, né? Eh, O que que acontece? Num concurso pequeno, acontece isso em maior medida. Num concurso tão grande assim como esse, aí eu acho que precisa do órgão, né, no caso da CIT, espero que seja a CIT que defina isso, que perfil de AFT que ela quer, dosar isso nas disciplinas, na hora de escolher o que que vai ser cobrado no concurso, né. Escolher a banca com base nisso, que muitas vezes a banca,
quer definir que tipo de prova que ela quer fazer, eu acho que o órgão é que tem que verificar isso, até porque a gente vai ter quase que 50% de reposição, né? Eu gosto de pensar, tem um livro do Foucault, chamado Microfísica do Poder, você deve conhecer, que fala sobre as brigas por poder em pequenos grupos, né? Nos grupos da sociedade. E eu gosto muito de pensar na nossa carreira com base nisso, porque até então sempre pode ver que os concursos eram pequenininhos, assim, botava mais 200, botava mais 250 e tal, que não davam, não criavam um grupo com uma identidade própria dentro de um grupo maior, né, que eram dos ativos daquele momento. E agora, com esse concurso tão grande, que vai ter praticamente 50% a mais de AFTs depois que entrarem os 900, imagina se, por exemplo, né, estou dando um exemplo, podia ser qualquer outro, mas imagina se cobram aí contabilidade e mais alguma coisa de exatas mais pesado, mínimo de raciocínio lógico, uma coisa assim. Na verdade, o que o Ministério está falando eu quero pessoas com perfil de fiscal tributário. E aí o pessoal que está fazendo concurso de fiscal tributário vai entrar aqui em grande quantidade, né? E eu não acho que isso vai acontecer. Então, respondendo a sua pergunta do perfil que eu espero, aí é mais de esperança, de expectativa minha, do que propriamente de projeção, porque não tem como projetar isso sem saber qual que é o que a CIT espera, né? Mas aí, já extrapolando para o que eu espero em relação às disciplinas, eu espero menos, por exemplo, contabilidade eu não estudaria por enquanto, por conta disso, eu, pelo menos, acho que o Ministério do Trabalho não deveria querer esse perfil majoritariamente. Não é que não vai entrar ninguém que vem do fisco tributário, é claro que vai, e vai entrar muita gente. Mas é em termos de perfil que você quer dar para o fiscal depois, a quem que vai fiscalizar, né? E eu apostaria em sociologia do trabalho, por exemplo. Aliás, eu acho que, na minha visão, me parece que o concurso de 2006, que por coincidência o ministro era o atual, né, em 2006, seria mais factível hoje do que o de 2010 ou de 2013. 2003 nem se fala, ficou na história, né? Entrei no fechamento do portal, né? Mas, então, eu acho que realmente vai entrar todo o perfil. Então, nesse sentido, eu acho que é bacana para quem está se preparando, porque vai ter espaço para todo mundo. É muita vaga, gente. Não tem. Eu acompanho há 15 anos, né? Puta merda, estou ficando velho. Acompanho alunos há 15 anos e não tem uma quantidade grande dessa de gente que continuou estudando, muito menos com pandemia no meio, com Bozo no meio, aquela confusão toda, que desmotivou, desmobilizou todo mundo, né? Eu fiz curso para AFT continuado, né, até 2018. Aí, 2018, não, o direito do trabalho vai acabar, vamos todo mundo fechar o boteco, vamos fazer outra coisa, né? E assim foi. Então, assim, hoje eu diria que tem, sei lá, pode ter uns 200 aí relativamente bem preparados, estou chutando, é claro, né? Mas o resto está aberto, todo mundo tem chance, todo mundo que estudar, com organização, com bom planejamento e etc, né? Mas eu acho que o perfil, quem que vai passar, vai depender do que eles querem, né? Como que vai ser dado esse direcionamento pelo próprio edital. Perfeito. Eu sempre comento com as pessoas que a primeira pergunta que me fazem é a lotação. Essa você já abordou. E sobre ela, a gente não tem. Sobre ela e sobre vários outros assuntos, a gente não tem o que dizer, porque ninguém sabe como é que vai ser. E a segunda pergunta é se dá tempo. E pelo que você está dizendo, e somando um tema que eu escutei semana passada, que se projetava chamar mais 25 pessoas, a gente só teria aí mais ou menos das 1.100 vagas, 900 mais 25%, sei lá, um quarto disso com pessoas já bem encaminhadas. O restante
estaria aberto para quem fosse capaz de dar esse sprint final até a prova. É mais ou menos isso, né? Eu acho que sim, eu acho que, sem dúvida, se tem algum concurso que dá tempo de estudar depois que já saiu a autorização, é esse. Me parece, pelas circunstâncias, não só pela quantidade de vagas, mas como a gente está dizendo, pelas circunstâncias de momento, né? Ficou um tempão sem ter concurso, então um monte de gente se mobilizou. O direito do trabalho foi atacado durante anos, então as pessoas fugiram do direito do trabalho e foram estudar direito tributário, que não acaba, e por aí vai. Né? Então, as NRs mudaram todas, então quem estava, praticamente todas, então quem estava estudando antes teve que começar, e você sabe que fazer esse trabalho de atualizar material é muito pior do que começar do zero, muitas vezes, né? Então, eu acho que meio que zerou. O pessoal que está chegando agora, se estiver bem organizado, se estiver motivado para estudar, que esse é um problema, né? Muita gente vem de festa, assim, fiquei sabendo que tem um concurso e tal, que paga bem, é, e esses não vão passar, né? Eu acho que o pessoal, para passar, tem que estar envolvido com o que está fazendo. Não precisa, eu não acredito muito naquela história assim de vocação, nasci para ser auditor fiscal do trabalho, até porque a maioria das pessoas nem sabe o que a gente faz, né? Eu não sabia e Nem eu. então fiz o concurso, entrei e simplesmente abandonei as outras possibilidades que eu tinha. Eu abandonei as carreiras jurídicas, a possibilidade de fazer, por quê? Porque é um trabalho super bacana, com uma remuneração bacana, não se compara muitas vezes com da magistratura, do MP, e etc. Mas é bacana, né? A gente consegue viver bem. E você tem uma função social muito bacana, você tem uma flexibilidade de trabalho, possibilidades de fazer coisas diferentes que a maioria das carreiras não te proporciona. E eu acho que tem uma diferença grande. Aí eu falo especificamente para o pessoal da área jurídica, que a gente tem Você falou de lotação juntando as duas coisas, né? A gente tem na auditoria fiscal do trabalho uma facilidade de estar em cidades que você não estaria como juiz ou como promotor, se não em 15, 20, 30 anos, né? Imagina o tempo que você gasta para ser promotor em Natal, né? Ou que eu gastaria para ser promotor ou juiz aqui em Ribeirão Preto. Muitas vezes as carreiras são engessadas porque tem pouca vaga, etc. Então você fica substituto ali 10 anos, 15 anos. Tudo bem que o pessoal do seu concurso demorou para sair também, mas agora vai ter a vaga direto, né? Com 900 vagas, é lógico que vai ter uma quantidade muito grande de vagas, entre aspas, boas, né? Eu sempre coloco entre aspas porque depende de cada um, né? É, a vaga boa ou ruim depende de onde que a pessoa onde que ela quer viver, né? Agora, o pessoal me pergunta, só ainda sobre a lotação, só para fechar esse ponto, o pessoal me pergunta, por exemplo, é difícil ir para São Paulo? Olha, com 900 vagas não é. São Paulo tem hoje 290 auditores fiscais do trabalho, num total de 1.927, ou seja, Isso é o estado de São Paulo ou a cidade? no estado, no É estado pouco, né? inteiro. É muito pouco, né? Mas mesmo assim são 15% do total do país, né? Então, se a gente considerar que no último concurso de remoção vieram para cá, para Ribeirão Preto, por exemplo, colegas que tinham passado no concurso de 2010. Eu vim para cá em 2011, colegas com 1 ano de carreira vieram para Ribeirão direto, do norte para cá. Ou seja, a procura não é tão grande assim. As pessoas que são do estado de São Paulo, que já queriam vir para cá, a maioria já veio, tirando as do seu concurso, que não são tantas assim, né? E que vai ter vaga na casa, entre aspas, de cada um, né? O pessoal do Nordeste quiser ir para o Nordeste, vai, o pessoal do Sul vai, e assim por diante, de Minas, né? E se a gente pensar, fazendo uma conta de padaria de 50% das vagas, né? Então, 900 é quase 50% do efetivo atual, aí você vai pegar
50% do que tem hoje, vamos dizer assim, né? Daria umas 150 vagas para o estado de São Paulo. Vai preencher umas 50 delas em remoção, no máximo, no máximo. Tem 100 vagas no estado de São Paulo. Que concurso você vai conseguir um negócio desse, né? Então, eu acho que, por isso que eu falo de novo, e eu acho que o nome é bacana para esse encontro nosso, de vários concursos dentro de um, porque é isso que eu estou falando, assim, você tem uma chance de passar num cargo bacana e de passar num lugar bacana ainda, que é difícil pra caramba na área fiscal, né? Você pegar o concurso da Receita, por exemplo, e tal, geralmente você rala lá na fronteira um tempão, né? Então, eu acho que é uma oportunidade, sem dúvida. Eu sempre falo que as lotações da PF, MPF, MPT, DPU, Receita são sempre piores que as nossas. Sem dúvida. Nesse ponto a gente sai um pouco na frente. Quando você prestou a FT pensando em magistratura, havia, eu acredito, que uma diferença muito maior do que existe hoje entre magistratura e auditoria fiscal do trabalho. Não só na remuneração, a deles ainda é maior e tudo indica que tende a permanecer também um pouco maior, mas também institucionalmente. Quando a gente estava pensando em 2018, a gente falava no fim do Ministério do Trabalho, que de fato existiu, mas não a fiscalização, ela não terminou. Você acha que a fiscalização ela tem caminhado para se colocar um pouco mais nivelada com os outros órgãos que atuam na proteção do trabalhador, MPT e Justiça do Trabalho, cada qual à sua maneira? Não sei. Essa é uma parte que eu acho que a gente ainda está bem para trás, assim, a diferença era muito grande, salarial era muito maior que hoje. Quando eu entrei, o salário de juiz federal era, que é o do juiz do trabalho, né, era por volta de R$ 9.000 e o de fiscal do trabalho era 5.000 e pouquinho, era quase o dobro. Então, uma diferença bem maior do que a atual. E as condições muito ruins. Eu entrei, tinha acabado de acontecer a chacina de Unai, né? Então, assim, o clima estava horroroso e tal. Só que, assim, nessa parte, a gente evoluiu pouco, né? Em 20 anos que eu estou na carreira, as questões de Unai meio que permanecem, né? Latentes. E o que nós ganhamos, e aí, sem dúvida, ganhamos bastante, foi em termos de capacitação, né? A criação da ENIT, cursos continuados, processos seletivos para fazer os processos internos, isso tudo foi muito bacana. Agora, eu acho que institucionalmente a gente ainda é muito fraco em relação a outras carreiras. E eu falo isso de uma forma muito sincera, muito transparente para todo mundo que me pergunta, porque eu não estou querendo iludir ninguém nunca, né? Eu acho que ainda a disparidade é muito grande e talvez tenha até aumentado em termos institucionais, porque a gente evolui pouco, né? A gente consegue, por conta das mudanças políticas muito constantes, né? O Poder Executivo vai estar sempre muito atrás nessas questões institucionais, eu acho. Então, esse é um problema, esse é um defeito da nossa carreira, né? Mas tem outras coisas que compensam. Eu acho que tudo é o pacote e é o que cada um dá mais valor, né? Depois que eu passei no concurso para a FT, eu ainda estudei mais um tempinho, durante uns 2 anos, aí não para a magistratura, mas para o MPT. Só que o que que acontecia? Já era casado, e aí com 1 ano, com 11 meses, eu já estava aqui no estado de São Paulo. Eu já tinha conseguido me remover para Franca. E era uma cidade ok, bacana, perto da minha família, tudo certo. E se eu passasse no MPT, eu ia ter que ir lá para o norte. Então, poxa, naquele momento, um pouco a mais de dinheiro, um pouco a mais de segurança institucional e tal, não me moveram a continuar naquele projeto, né? E, e eu acho que o trabalho nosso talvez seja até mais gratificante do que o deles, mas aí é outra história, é subjetivo, né? Acho que não dá para discutir muito. Mas, então, respondendo a sua pergunta mais objetivamente, eu acho que continua muito grande a distância. Acho que a gente não ganhou muita coisa, não. É bom a gente deixar certas questões claras para que não existam falsas expectativas, né? Você acha que o papel do auditor com um quantitativo de 900 cargos, ele muda um pouco do que seria só 100 ou 150
os novos ingressantes? Certamente, acho que muda bastante, né. Eu acredito que a carreira, de uma forma geral, vai pisar no chão de fábrica mais que pisa hoje, né, que hoje a gente simplesmente não tem condição. Tem um monte de lugar que, tem 2, 3 auditores numa gerência para fazer 20 cidades, 30 cidades, você não tem condição, você faz, apaga fogo, né, o tempo inteiro. Tá certo que onde tem 3 vai passar a ter 5, talvez, né, não vai ser tão grande assim o incremento, mas você melhora substancialmente a capacidade, né, e especialmente acho que com o tempo, a gente vai ganhando em outras partes também. Por exemplo, com o FGTS digital, a gente deve tirar, né, o pessoal que hoje fiscaliza FGTS vai praticamente acabar a fiscalização do FGTS como a gente conhece, né. Vai passar a ser praticamente só a fiscalização de fraude. Então esses auditores podem ser remanejados para o chão de fábrica, que eu acho que é o que realmente precisa, é onde a gente se faz notar, né. Eh, e precisamos muito de cada um dos 900 e, se possível, dos mais 25%, o ideal seria 50% para praticamente preencher, né, as vagas abertas. Mas eu acho que não é o ideal seria ter todos, né, todas as vagas possíveis, mas acho que vai fortalecer muito a carreira. Então, linkando com aquela pergunta que você fez da questão institucional, eu acho que ter um número maior de servidores dá uma força muito maior para a carreira, sem dúvida nenhuma. Uma pergunta que é muito recorrente é se as pessoas que abraçam essa preparação como sendo a missão de vida delas, elas teriam que necessariamente ser auditores com perfil externo, com perfil investigador, meio policialesco. E eu, nesses 10 anos, pelo menos metade da minha carreira, eu fui gestor, fui chefe em Cuiabá, hoje eu sou chefe aqui, e você acredita, a maior parte da carreira foi analista. Quando a pessoa opta por ser FT, na sua opção, na sua visão, necessariamente ela vai ser externa ou isso lhe preocupou? Você virou interno de trabalho mais administrativo por um interesse pessoal, circunstancial? Como é que foi essa caminhada até Bacana a ser pergunta, analista? bacana. Então, aí eu acho que tem várias questões dentro de uma questão de novo. Acho eu, e é isso que eu falo para os meus alunos, para todo mundo que me procura, tá perguntando isso, que todo mundo que faz o concurso para FT deveria estar preparado para ir para a rua. A nossa atividade fim é na rua fiscalizando, é no chão de fábrica, é visitando as empresas, é verificando condições de trabalho. O papel do AFT basicamente é esse, em regra é esse. O residual é o resto. Agora, especificamente do meu caso, eu fiscalizei durante 8 anos externo, embora eu analise processo desde o segundo ano de auditoria, desde 2005, eu era analista em tempo parcial, era uma figura que existia antigamente, era como mais um projeto, né, você fazia FGTS, construção civil, inserção de aprendiz e análise de processo, né, era mais um. Você fazia ali alguns turnos por mês de análise. Isso aqui no estado de São Paulo, que é descentralizado, né. Geralmente, nas superintendências menores, a análise é concentrada toda na CEMUR, que fica na superintendência na capital, né. Aqui em São Paulo, como a gente tem, além da superintendência, 20 gerências e elas são relativamente grandes, a quantidade de autos é grande demais, então isso era na época do processo físico, hoje não é mais, era descentralizado, desconcentrado no caso, né, nos nas gerências. Cada gerência analisava os seus processos, impunha suas multas e etcétera. Então, tinha essa figura do analista em tempo parcial. Então, eu ia dizendo, embora eu tenha feito durante vários anos a análise em tempo parcial, eu fiscalizava na rua, tinha os outros projetos, fiscalizei um monte de projeto diferente. Gostava muito, não tem problema nenhum de fiscalizar, eu acho que eu tenho perfil de fiscal, que eu sou chato, eu sou certinho, assim, com as coisas, aquele picuinha e tal. Eh, mas, eh
a questão de ter passado a analista pleno, estou desde 2012 como analista pleno, então eu fiz 8 anos de externa, primordialmente externa, e depois estou há 12 anos como 11 anos, né? Como analista pleno, que aí eu fico só analisando processo, né? Só, né? Eu acho que tem muito a ver com o perfil de cada um, né? Onde eu posso entregar mais é na análise, porque eu tenho conhecimento jurídico, eu estudo o tempo todo, eu gosto de escrever, como eu disse, eu comecei a dar aula porque eu queria escrever. Todo mundo começa a escrever porque que dá aula e quer fazer um livro para poder divulgar, né? O meu caso foi o contrário. Eu queria escrever um livro, só que para isso eu tinha que ter a prática, a necessidade dos alunos, etc. Comecei a dar aula por isso, para escrever. É o que eu gosto de fazer, é o que eu faço bem. E eu sou bicho do mato, eu gosto de trabalhar no meu escritório, quietinho, não ver ninguém. Então, foi um jeito que eu me encontrei muito para poder fazer o melhor possível, o melhor que eu posso entregar. Não que eu não entregasse, que eu não fizesse um trabalho, acho que decente na rua, quando eu fiscalizava externo. E é um trabalho bem interessante. Só que eu gosto especificamente de ficar fechado, né? Para quem, respondendo a outra parte da pergunta, para quem está entrando, eu não recomendo que entre pensando nessas funções residuais, porque elas são residuais, então a chance da pessoa se frustrar é grande. Pode conseguir? Pode, mas você tem que pensar que vai ter todos os antigos, pelo menos nos primeiros anos, né, disputando as vagas com vantagem sobre a condição que você vai ter, e mais os 899 que entraram contigo, né? Então, todo mundo vai querer ficar interno. O concurso não está sendo feito para as pessoas ficarem internas, né? A necessidade é lá na rua, é fiscalizando, é fazendo a atividade fim nossa, né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que tem espaço para aproveitar as habilidades de cada um, igual a gente tem colegas que têm, por exemplo, conhecimento em TI. Tem vários, né, que fazem sistemas sensacionais que a gente usa no dia a dia. Nós temos colegas que têm facilidade de gestão, igual você está falando, atuam nessa área, mas não tem cargo de gestor para todo mundo, não tem cargo de TI, cargo não, função, né? Não tem função de atribuição de TI para todo mundo, não tem atribuição de analista para todo mundo, né? Então, não conte com isso. Eu acho que é mais ou menos a mesma lógica da lotação, né? Quando eu fiz o concurso, eu fui esperando o pior, que eu ia ficar na pior lotação. Foi até engraçado que eu fiz a prova na ISAF lá em Belo Horizonte e saí assim, parecia que um trator tinha me atropelado. Mas assim, eu saí, eu falei, puta merda, vou nem aparecer na lista. E quando saiu a lista o resultado final, eu comecei a olhar de trás para frente, porque a minha expectativa era ficar com sorte entre os últimos para ir para o norte e tal, para as vagas menos concorridas. E naquela época a gente fazia a opção antes, né? E aí apareceu, aí eu fui vendo lá nas últimas a opção, eu não fazia antes, não era antes do concurso, não, claro que não. Mas eu fui olhando, eram 150 vagas, dos 150 para o 149, 148. E aí, a hora que chegou assim no 130, eu falei, puta merda, não deu mesmo e tal. E aí continuei, eu estava lá no meio do bolo, eu fui o 76º, 76 do meu concurso. Então, assim, e aí eu consegui uma vaga que não era das menos, não era das melhores, mas não era também das piores, né? Dentro da Onde é que foi? expectativa. Eu fui para o Rio Grande do Sul, para o interior do Rio Grande do Sul, para Cachoeira do Sul. Primeiro, fiquei lá 8 meses, depois fiquei 3 meses em Caxias do Sul, e depois vim para Franca e para Ribeirão. O meu concurso, aqueles perrengues que tem em todo concurso do Ministério do Trabalho acabam ajudando nessa parte, né? Porque eles fazem tanta confusão que facilitam cada um se arrumar. Fizeram. Eu saí de Cachoeira para Caxias porque 14, acho que eram 14 mesmo, que tinham passado e escolhido vaga, não assumiram. E daí o Ministério do Trabalho queria chamar os 14 próximos da lista, dos 152 em diante, para colocar nessas vagas. O primeiro colocado tinha escolhido Araraquara aqui.
E não foi porque ele passou na Receita também, por exemplo. Aí a gente entrou na justiça, não, espera aí, quem está na frente tem o direito de escolher, né, e tal. Aí conseguimos a medida judicial para poder fazer a reopção. Não era nem uma remoção, era uma reopção dentro dos aprovados para poder reorganizar as vagas. Aí dali eu fui de Cachoeira para Caxias. O colega de Caxias veio para São Paulo, que estava lá, né? E aí depois chamaram os excedentes, que foi quando o Laporte entrou, que ele até comentou na última entrevista. E daí eu consegui vir removido para Franca. Fiquei só 3 meses, no final das contas, em Caxias do Sul. Mas, então, o que eu ia dizendo sobre a expectativa, né, de não criar uma certa expectativa, eu fui esperando o pior. E aí tudo que vem é lucro, né? Aquela história do... O pessoal fala assim, mas você é pessimista. Não, como dizia o Suassuna, eu sou um otimista realista, né? Então, faça o concurso, mas faça com o coração aberto, assim, de ir para uma lotação talvez que não é tão legal, de fazer um trabalho que você não espera tanto fazer, né? Tudo na vida vem em kit, né? Vem um pacote, não dá para você escolher o melhor de cada coisa, né? Você hoje pensa que vale a pena a pessoa estudar para as fases simultaneamente? Primeira fase, segunda fase, ou não? Hoje não, eu sempre achei que vale. Não, não é de hoje. Eu entendo assim, ó, como o conteúdo é o mesmo, e quando a gente está falando de segunda fase, a gente está falando de disciplinas básicas. Quando você estudar para a segunda fase, que eu digo, frise se não é ficar treinando técnica de redação e treinando, não é isso, é estudar o conteúdo com olhos de quem vai fazer uma segunda fase, né? Você só passa no concurso de 2010 para cá se você fizer a segunda fase bem, né? Interrompendo você, como é que seriam esses olhos de segunda fase? Como? Como é que seriam esses olhos de segunda fase? Então, eu, nos meus cursos, inclusive acho que o curso que você fez comigo em 2012, né, 2013, chamava curso integral de Direito do Trabalho, não era isso? Acho que era isso. É nessa linha de você estudar cada conteúdo, olhando se aquilo é razoável, aprendendo a filtrar se é razoável ou não aquilo ser cobrado numa questão aberta. Se é provável ou não. Razoável, tudo é, afinal de contas, né? Possível, tudo é. Agora, é provável. Você vai estudar, por exemplo, dias de férias do doméstico conforme o tempo parcial. Aquela tabelinha lá, aquele estudo, né? É óbvio que aquilo nunca vai cair numa questão aberta. Eu estou dando um exemplo exagerado, né? Agora, você estuda princípios. Cara, princípio é matéria-prima para resolver questão de prova aberta. Então, às vezes, o candidato estuda princípio meio aquele negócio assim, princípio que saco, eu quero ver a coisa que, né, vida real, assim, eu quero ver a coisa funcionando, exemplo e tal. Só que é o embasamento de princípio que vai fazer com que o candidato entenda o conteúdo inteiro e que vai embasar a resposta dele lá na segunda fase. Então, ele precisa daquilo ali, às vezes, mais do que jornada de trabalho, por exemplo, que é muito importante também. Então, é isso que eu procuro fazer com os meus alunos. Você não vai ficar... Tipo assim, você estuda 6 horas por semana de Direito do Trabalho, por exemplo. Você não vai passar a estudar 10 porque você está estudando para a prova aberta. Você vai passar a estudar 6, olhando com carinho para alguns aspectos. E isso eu indico. Eu estou falando do meu, espero que os outros professores também façam. Se não fazem, abra o olho. Olhando com carinho para aspectos que são também importantes para uma eventual questão de segunda fase. Treinando a forma de criar argumento para a segunda fase. E aí eu dou uma dica que eu faço também no meu curso, que é usar argumento de julgados do TST. Eu coloco ali as emendas, tem um boletim de jurisprudência em cada aula. Aí eu coloco ali as emendas, eu seleciono, é claro, né, as que fazem sentido, tem uns que não tem conteúdo, assim, né? E aí o próprio texto da ementa, muitas vezes fala de doutrina, fala principalmente os julgados do Godinho, do Agra Belmonte, do Cláudio Brandão.
eles muitas vezes te dão uma aula além ali, né. Então eu coloco sempre isso, assim, sem aquela coisa assim, a pessoa está estudando, né, a pessoa não estuda sem sentir que está estudando, para a prova aberta. E aí depois, quando tiver lá mais numa fase mais avançada da preparação, e que precisar de realmente focar na técnica, na forma da questão discursiva, aí o candidato vai ter tranquilidade que o conteúdo está visto, ele vai fazer as revisões dele, ele vai dar uma, a gente chama em Minas de dar uma sustância, né, naqueles argumentos ali que ele selecionou ao longo do curso inteiro, né, do estudo dele, seja por onde tenha sido, mas aquilo tem que estar pronto, não dá tempo de você fazer isso depois em 1 mês, em 2 meses, até a prova aberta. Eu acho que não dá, eu acho que não. Assim, se a matéria, como eu ia dizendo, se a matéria é uma das principais do concurso, você vai precisar muito dela na primeira e na segunda fase. Obviamente, se você estudar de uma forma um pouco mais aprofundada, desde já, vai te ajudar a resolver as questões da primeira fase também. Naturalmente, você vai ter muito mais domínio do conteúdo fazendo assim, do que fazendo aquele estudo totalmente estanque. Não, até aqui eu vou para a primeira fase, daqui para frente eu não faz sentido isso, eu não vejo sentido. Se fossem conteúdos diferentes, Perfeito. Você teria, assim, alguns temas, sei lá, uns 3 ou 3 temas que na sua área você acha assim: "Pô, esses temas aqui são quentíssimos, têm a maior cara de segunda fase. Tô a fim hoje de incorporar aqui o Ricardo Rezende, futurólogo". Você tem, assim, uma ideia? Se não tiver, também tranquilo. não, Daniel, assim, ó, eu posso falar 3, mas, o Ricardo Rezende não é muito futurólogo não. É. O Ricardo Rezende é mais do trabalho da formiguinha do que propriamente da solução fácil. Mas, assim, é muito difícil a gente pensar em temas, eu tenho uma expressão que eu gosto, mas não vou usar aqui. No meu curso eu falo umas bobagens, mas aqui não dá. Não tem liberdade ainda. Mas você ficar tentando acertar aquele alvo pequenininho, aí muita gente vai saber a expressão. Eh, eu acho que é difícil porque as bancas não têm muita lógica, né, o que a banca cobra não necessariamente é o mais bacana. O que que eu gostaria, eu vou falar então 6 questões. O que que eu, Ricardo, gostaria que a banca cobrasse? Se eu fosse o examinador, eu como AFT, fosse o examinador e fosse preparar 3 questões discursivas para o AFT. Primeiro, as minhas questões seriam interdisciplinares, envolvendo direito do trabalho, direitos humanos, segurança e saúde, constitucional, e em uma delas administrativo, pelo menos em uma delas. Então, não ia ser fácil. Se eu for fazer um curso de discursivo mais para frente, se eu tiver com saúde até lá, nesse concurso eu pretendo montar desse jeito, inclusive. Eh, então eu acho que precisaria explorar mais, teria que ter uma questão de direito administrativo do trabalho, que nunca teve praticamente, eu acho que é importantíssimo, até para filtrar quem tem noção depois que estudou, né, porque você pode chegar para fazer o concurso de AFT sem nem saber do que se trata. Agora, depois que se preparou, continuar não sabendo, aí é complicado, né. Então, eu acho que a banca deveria filtrar isso, e a melhor maneira de fazê-lo seria cobrando uma questão bacana de direito administrativo do trabalho. Acho que teria que ter uma questão envolvendo direitos humanos com princípios do direito do trabalho, e aí com qualquer um dos grandes temas. Aí eu falo dos grandes temas nas outras 3, na sequência. E acho que daria para pegar uma questão envolvendo direito do trabalho e SST, por exemplo, numa questão de jornada com NR17 juntas. Alguma coisa que fizesse com que o candidato desenvolvesse um pouco a capacidade de usar aquele manancial que ele pegou com as disciplinas cobradas no concurso e levar isso para a prática, para o dia a dia do AFT. Agora, o que eu acho que está mais próximo do que a banca pode fazer?
Os grandes temas de direito do trabalho são duração do trabalho, jornada e descanso, remuneração e direito coletivo na parte de negociação coletiva, artigo 611, A e B. Basicamente, eu acho que é isso hoje, e eu acho que tem uma possibilidade boa de cobrarem alguma coisa de trabalho do escravo doméstico, que está muito em voga nos últimos tempos. Então, falei até mais de 3 aí, mas dá para juntar alguns deles, né? Eu sempre falo isso também nos meus cursos, que as questões discursivas, as pessoas querem muito um tema, e muitas vezes você precisa de um argumento para resolver um pedaço de uma questão, né? Não necessariamente você vai pegar uma questão pronta no curso, vai desenvolver. Por isso que eu acho que tem que ser o trabalho de formiguinha, porque muitas vezes a questão tem um monte de perninha lá e você vai ter que desenvolver aquilo num monte de aspectos, né? Mas eu acho que esses temas aí são tanto os que eu gostaria quanto os que... E aí, naturalmente, passando pelos princípios, passando pela estrutura geral do direito do trabalho, né? Quando eu fiz a minha segunda fase, em 2013, que foi bastante atípica, porque teve questões que não faziam nenhum sentido naquele momento, eu percebi que parte de uma questão, ela equivalia a, às vezes, um parágrafo que eu ia usar em outra questão. Exato. Então, essa interdisciplinaridade que você fala, ela realmente, para mim, fez total sentido. Então, a gente falou aqui direito administrativo do trabalho. Para quem não sabe, é mais o aspecto da fiscalização do trabalho em matéria administrativa, ela em loco, atuando em face dos administrados. Direitos humanos mais princípios, direito do trabalho mais saúde e segurança, jornada NR17, remuneração, negociação coletiva, 611A e B, e trabalho escravo doméstico. Eu tenho certeza que algum desses temas tem toda a cara de uma segunda fase. A gente vai ficando por aqui. Agradecer a Ricardo, que é um colega que ajuda e ajudou muitos que hoje estão dentro da carreira, um docente reconhecido que hoje nos cede aí um pouco do seu conhecimento e do seu tempo nessa rotina bem complicada. Ricardo, agradecer a você, deixar aí as portas abertas para você mandar o seu último alô e muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço mais uma vez, Daniel, pelo espaço, pela oportunidade, e agradeço aos que assistirem, como eu sempre falo nas minhas aulas, pela paciência, e mando um abraço e força para todo mundo, e se envolvam com o concurso, para além do salário, para além da flexibilidade das nossas condições de trabalho, mas se envolvam com o que faz o AFT, se envolvam com o que você está fazendo, que a chance de funcionar aumenta muito, com certeza. Contem comigo para o que precisar. Podem me procurar na rede social, no meu site, por e-mail. É isso. Abraço. Valeu. Valeu.